Então, doutor Sérgio é vice-presidente internacional da AIDA, que é a Associação Internacional de Seguros, né? Do Instituto de Seguros Internacional, é advogado, é pós-graduado, tem especialização, tem um vasto conhecimento nessa área de seguros, visto que também é sócio de um escritório especializado há muito tempo nessa área. Então, o doutor Sérgio é um homem que vive, além de também, vive o seguro no seu dia a dia, além de ser professor. Além de professor na PUC, é um professor renomado que empresta o seu nome, o seu prestígio a diversas instituições, e isso faz com que o evento de hoje seja bastante focado no tema que nós escolhemos, e nós estamos ansiosos para ouvir o doutor Sérgio, até porque sabemos que provavelmente esta pandemia trouxe muitos reflexos na área do seguro. Tá bom, doutor? Eu cumprimento a todos, então, e desde já transmito a palavra ao doutor Sérgio para a sua conferência. Bom, muito obrigado, doutor desembargador Fábio Dutra, presidente do Instituto dos Magistrados Brasileiros, a quem eu agradeço pelo honroso e gentil convite. Queria aqui também homenagear o desembargador Marcos Torres, nosso debatedor de hoje. É uma honra, desembargador, tê-lo conosco aqui e poder dividir reflexões sobre um tema que para nós é extremamente valioso, que é o direito do seguro. E também o doutor Rodrigo Alves, juiz no estado do Rio de Janeiro, que também nos dá a alegria de poder dividir aqui essas ideias e, portanto, debater o tema. Queria agradecer a todos e especialmente a esses três que eu acabei de mencionar, já que é um evento, em princípio, especificamente para a magistratura, mas que a gente nota aqui a audiência bastante qualificada de profissionais do direito e do setor de seguros brasileiro, inclusive fora do Brasil. Vejo aqui profissionais de vários países aqui da América Latina, talvez pelo fato de que ontem, ao receber o convite eletrônico, eu divulguei esse convite por meio da associação e, muito provavelmente, o tema interessou a esses profissionais que estão conosco. Bem, hoje, então, nós vamos falar, segundo o convite do desembargador Fábio, do setor de seguros e da pandemia do Covid-19. Eu fiz aqui um roteirinho de temas para a gente tratar. Vamos aqui tratar de uma introdução e depois vamos falar um pouquinho das coberturas. Falar de cobertura hoje me parece essencial dentro de todo esse cenário. Vamos tratar um pouquinho também do projeto de lei 890, que vai incluir óbitos da pandemia nos seguros-saúde, seguros de pessoas e acidentes pessoais. Vou trazer ainda uma pequena divagação sobre os seguros de responsabilidade civil, bastante afetados ou bastante atingidos, um reflexo imediato decorrente da pandemia. E aí encerramos para falar dos chamados lucros cessantes, das perdas decorrentes da interrupção de negócios. É um tema hoje extremamente importante para o setor. Bem, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é que o mercado está, obviamente, muito preocupado. Quando eu digo mercado, eu trato de todo o setor de seguros. Seguradores, resseguradores, corretores de seguros, corretores de resseguros, segurados, enfim, todo o setor anda muito preocupado desde o início da pandemia com esse problema. Mas o que se percebe é a resiliência, uma resiliência muito característica de seguradores que estão acostumados com momentos de tensão como esse. Esse não é um momento fácil, esse não é um momento corriqueiro, mas é um momento para o qual os seguradores e os resseguradores são treinados a passar por essas situações e encontrar as melhores saídas. Isso a gente nota claramente no seu comportamento. E aí a gente já pode observar que os seguradores promoveram um esforço bastante significativo para compreender todo esse risco desconhecido da ciência, que está muito atrás ainda
do vírus e aí agir com alguma sensibilidade para poder, de uma forma ou de outra, atender aos interesses de tantos afetados em tantos níveis de pretensões, direitos, enfim, que a gente vai poder falar já já. Para vocês terem uma ideia, na prática, praticamente todos os seguradores, de imediato, fizeram alterações em seus sistemas de cobrança de prêmio, cancelando, por exemplo, as suspensões automáticas de cobertura por não pagamento desses prêmios e prorrogando o prazo de quitação praticamente de todos eles, daqueles que são pagos de forma parcelada. Com isso, criou-se ali um alívio imediato no campo financeiro para os segurados, muito especialmente para os segurados pessoas físicas, mas não podemos deixar de falar também das pequenas e médias empresas que estão sofrendo bastante com essa pandemia. Eu diria que praticamente todas as companhias de seguro, nós vimos isso já no início dessa pandemia, garantiram a cobertura naquilo que a gente chama de seguro de pessoas, que engloba ali os riscos de vida, de invalidez. E aí vale a pena mencionar o motivo pelo qual as seguradoras, logo de início, o fizeram dessa forma, porque, não obstante praticamente todos os contratos de seguro de pessoas no país terem uma excludente para epidemias e pandemias, o que se observou na prática era que o recolhimento da população aos seus lares praticamente levou a um nível muitíssimo baixo de circulação de veículos automotores pelas ruas do país, o que, obviamente, fez com que nós não tivéssemos os registros de acidentes que a gente costumeiramente vê e que, lamentavelmente, leva a muitos óbitos. Por outro lado, todos perceberam, houve um cancelamento, eu diria uma suspensão de inúmeras cirurgias chamadas eletivas, aquelas cirurgias normais que são marcadas com os médicos. Muitas dessas cirurgias, infelizmente, acabam levando a sinistros, não necessariamente a óbito, mas a sinistros com grandes despesas de internação, etc. Então, tudo isso somado fez com que as áreas técnicas, as áreas atuariais das companhias de seguro estudassem os seus reflexos. E, como sabemos, toda vez que um segurador protocola no seu órgão regulador, que é a SUSEP, chamado um produto que ele vai comercializar, ele precisa fazer uma chamada nota técnica atuarial, onde se projeta para um período em que ele quer comercializar toda a vida daqueles contratos que entrarão nesse plano. Então, o que se percebeu é que o início da pandemia, as primeiras semanas, geraram uma diminuição muito forte nesses sinistros e, com isso, afetou muito pouco a carteira do mútuo, os valores recolhidos em prêmio administrados pelos seguradores. Obviamente, para minimizar esses impactos também e para retomar essa resiliência, os seguradores acabaram por emitir, inclusive por meio da sua confederação, a CNSEG, uma nota na qual diziam confirmar as coberturas para essas garantias. Mas é interessante também tratar dos seguros de propriedade, onde, na realidade, nesse nós vimos algum impacto registrado fundamentalmente com despesas de salvamento, despesas de contenção que foram utilizadas por várias empresas, contenções e salvamentos para alterar, inclusive, as condições de operação empresarial e naturalmente, adaptá-las a uma situação nova, custos extraordinários também cobertos nessas apólices de propriedades, horas extras, despesas com descontaminação, esse foi um item bastante verificado, uma despesa bastante significativa. Então, eu diria que aqui, no campo dos seguros de propriedade, houve, sim, de imediato já esse impacto financeiro maior. Percebemos aí um aumento bastante vertiginoso, no entanto, de consultas feitas por corretores de seguros aos seus seguradores e até mesmo corretores de resseguro aos seus resseguradores, quanto à extensão de coberturas para evitar futuras negativas. Esse foi um padrão bastante corriqueiro nas primeiras semanas aí da pandemia. Os segurados empresariais, eles formularam muitos pedidos, inclusive, de prorrogação das suas
coberturas, fazendo com que as apólices fossem renovadas antecipadamente e, com isso, acertando qualquer dificuldade ali de cláusula contratual para que pudessem ter uma segurança jurídica bastante tranquila no que diz respeito às suas coberturas. Então, esse foi um comportamento que nós vimos aí no mercado, eu diria, muito importante nessas primeiras semanas. Olhando um pouquinho a questão das coberturas, nós vamos ver ali nas coberturas algumas exclusões e as definições de apólice sobre catástrofes, epidemias, pandemias e doenças infecto-contagiosas. Esse é um tema bastante sensível a todos, não há a menor dúvida, sobre todos os aspectos é um tema sensível. Mas a questão que nos parece extremamente importante, até do ponto de vista jurídico, a ser examinada, é o efeito da cobertura técnica e jurídica no seguro e se o sinistro decorrente da pandemia provocada pela Covid-19 estaria rigorosamente previsto e garantido pelos contratos de seguro e de resseguro. Notem que eu trato sempre o contrato de resseguro, porque aqui nós estamos falando dos reflexos no setor de seguros como um todo. E hoje, no mercado brasileiro, nós temos, sobretudo nos seguros de médios e grandes riscos, um contrato de resseguro subjacente e, portanto, não podemos deixar de mencioná-lo. Os riscos de epidemia e de pandemia, nós sabemos, e isso é importante ressaltar, eles são tradicionalmente excluídos de qualquer contrato de seguro, seja de pessoas, de propriedades ou até mesmo de responsabilidades. E essas exclusões elas se fundam em obstáculos técnicos e atuariais intransponíveis para a apuração do prêmio. Eu diria aqui dois elementos que são de extrema importância nessa apuração do prêmio e que dificultam realmente a assunção desse tipo de responsabilidade. O primeiro elemento é a severidade extremamente elevada que nós verificamos quando estamos diante de pandemias e epidemias. Severidade porque se atinge com muita força, o prejuízo é bastante significativo. E o segundo elemento é o grupo segurado, que é normalmente atingido em proporções, em amplitude bastante avassaladora. E isso vai gerar ali uma anormalidade estatística que acaba prejudicando a absorção de um prêmio correto e faz com que, de maneira histórica e tradicional, seguradores e resseguradores no Brasil e no exterior acabem se afastando dos riscos de pandemia e epidemia. Como disse, são riscos que, técnica e atuarialmente, não comportam um prêmio correto para a sua cobertura. Agora, no Brasil, é importante a gente olhar esse cenário e que as companhias de seguro, elas, embora não apresentem clausulados uniformes e, portanto, não há conceitos claramente definidos para pandemias, epidemias e doenças infecto-contagiosas, há, no entanto, uma exclusão desses riscos bastante comum. E eu diria até que há uma forma até comum de redação das cláusulas, que é mais ou menos no sentido de que os riscos excluídos de epidemia e pandemia o são desde que declarados pelos órgãos competentes. O texto não varia muito, é mais ou menos nessa linha, quer dizer, declarada pela autoridade competente a pandemia ou a epidemia, então se mantém como uma excludente daquele contrato de seguro. Esse tema da cobertura me parece que não vai gerar muitas controvérsias, primeiro porque, como eu disse, o setor resiliente como está acabou se adaptando, verificando essa diminuição bastante forte de sinistros em algumas áreas. E, de outro lado, nós vimos nos seguros de propriedade uma negociação antecipada entre segurados e seguradores que fizeram com que os seus contratos aceitassem alterações para ampliação dos seus próprios riscos. Agora, eu queria tratar um pouquinho do projeto de lei 890, que acabou sendo aprovado esta semana no Senado Federal por um substitutivo que ganhou o número 2113, para quem quiser anotar, não sei se está sendo gravado, mas, enfim, o PL, então, 890, que foi aprovado com o substitutivo 2113, ele vai incluir óbitos de epidemia na cobertura dos seguros de saúde, de pessoas e de acidentes.
Esse projeto entrou ali no Senado Federal no final de maio e ele visou alterar o artigo 1º da Lei 13.979, de fevereiro agora de 2020, e aí ele vai ganhar a seguinte redação, aspas, artigo 6º, letra E. O seguro de assistência médica hospitalar, bem como o seguro de vida ou de invalidez permanente, inclusive o já celebrado, não poderá conter restrição de cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente da emergência de saúde pública de que trata esta lei. Aqui a gente precisa examinar que os seguradores de pessoas e acidentes, como a gente viu, decidiram conceder coberturas aos sinistros oriundos da Covid-19, o que, na realidade, faz com que essa norma não tenha, do ponto de vista prático, qualquer efeito sobre esse setor. Agora, o que nos preocupa é a sua retroatividade, porque, do ponto de vista do negócio jurídico perfeito e acabado, fere flagrantemente a norma jurídica, fere flagrantemente o direito, e justo pelo cumprimento, no caso concreto pelo segurador, fica também sem efeito. Portanto, é importante a gente ressaltar que a retroatividade tem também um efeito econômico impactante da norma, na medida em que, como vimos, não houve prêmio recebido pelo segurador para essa cobertura, que vai atingir aí um volume extremamente grande de segurados e de custos severos, e, naturalmente, em última análise, atingindo o próprio mútuo. Quer dizer, em resumo, nós vamos ter uma norma que, na verdade, ela está indo para a Câmara para avaliação e votação, mas, se mantido o texto desse artigo, como nós vimos, será, portanto, uma obrigatoriedade e não mais uma faculdade aos seguradores de cobrir, sobretudo, os riscos retroativos. Isso, do ponto de vista técnico, jurídico e atuarial, é, de fato, bastante preocupante. Portanto, a gente deve abrir aqui uma luz sobre esse tema, embora eu não goste muito de tratar de projetos de lei, porque nós sabemos o processo legislativo ele é muito complexo, ele altera muito e, às vezes, o resultado final é extremamente diferente daquilo que a gente vê ao longo do processo legislativo, mas eu trouxe apenas para que a gente pudesse fazer uma reflexão e comparar hoje, do ponto de vista da prática, o assunto já se vê resolvido, embora com essa lei aí que possivelmente retroagindo venha a criar um impacto bastante grande. Eu queria falar agora um pouquinho mais, eu acho que eu estou aqui olhando o tempo e me parece que eu estou mais ou menos dentro dele, mas peço aí ao presidente que me chame a atenção se eu estiver passando. Eu queria abordar um pouquinho com vocês a questão dos seguros de responsabilidade civil. Esse é um ramo de seguro que foi bastante impactado. Ele foi bastante impactado, eu diria, sob vários aspectos. Nós tivemos aí pedidos de cancelamento de cobertura de responsabilidade civil, por exemplo, para empreendimentos inúmeros que foram paralisados, inclusive para lojistas em shopping center. Ontem mesmo eu assisti a uma entrevista com o presidente da Associação dos Lojistas de Shopping em nível nacional, e ele estava dizendo o seguinte, há uma perspectiva já nesses primeiros dias de que a quebra atingiu ali em torno de 10% a 15% dos lojistas e que se estima, se não houver uma abertura maior ou um crédito maior para os próximos 30 a 60 dias, esse número pode subir em torno de 30%. É um impacto muito forte sobre todos os aspectos. No caso específico do seguro, é um impacto do que diz respeito à perda de prêmio do setor, que com os cancelamentos, inclusive, tem que devolver a parte do prêmio que eventualmente tivesse pago à vista. Uma outra observação que se deve fazer no campo dos seguros de responsabilidade civil é que os pedidos de extensão de cobertura para locais de riscos alterados foi bastante significativo. E aqui a gente consegue entender um pouco isso. Nós vimos ali, não me lembro se foi a Volkswagen ou a Renault, algumas indústrias, especialmente as automobilísticas, usando o seu parque industrial, não propriamente para montar veículos, mas para montar, por exemplo, equipamentos médicos, os famosos respiradores, etc. Esse não é um risco natural, não é um risco original estabelecido nas apólices de seguro contratadas
muito especialmente na cobertura de responsabilidade civil. Então, o que fez esse segurado que eles fizeram? Eles procuraram com seus corretores, de maneira muito diligente, alterar a natureza do risco contratado. Isso fez com que essa transparência de relação com o setor de seguro pudesse criar uma apólice guarda-chuva mais protetiva a todos aqueles riscos novos, muitos dos quais nem se conhece. Imagina uma fábrica que monta automóvel, passa a montar equipamento que, eventualmente, se der um problema lá na linha final onde vai ser utilizado, na área de saúde, esse problema nós sequer temos ideia de sua dimensão. Mas é um risco que está sendo aceito, desde que naturalmente incluído na apólice, o segurador não tem por que não aceitá-lo. Aqui vale comentar também impactos específicos nos chamados subramos. Aí eu vou abrir um parêntese para tratar dos subramos dos seguros de responsabilidade civil, pela própria riqueza que tem esse seguro, para que vocês possam entender um pouquinho. Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil empregador, ele vai sofrer uma consequência direta da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida agora há cerca de uma semana e meia, na ação direta de constitucionalidade 6342, que considerou as doenças decorrentes da Covid-19 como uma doença ocupacional. Quer dizer, vale aqui observar que o que quis ali o Supremo Tribunal era não exigir do empregado que opera nos chamados riscos essenciais, nas empresas que naturalmente não puderam fechar ou nas atividades que não puderam serem paralisadas, esses empregados não têm mais a obrigação de provar o chamado nexo de causalidade para obter o direito a, eventualmente, doença ocupacional. Essa regra não vale para aqueles que não operam ou que não estão trabalhando nesse momento, nessas atividades essenciais. Isso, aliás, está bem claro na decisão do Supremo. Mas atinge diretamente o seguro de responsabilidade civil empregador, porque essa é uma das coberturas que esse seguro oferece ao cliente. Então, aqui, veja, só para a gente contextualizar, estamos tratando dos seguros que serão abrangidos de uma forma ou de outra pela pandemia da Covid-19. Eu aqui mencionaria também os seguros de responsabilidade civil de empresas, hospitais, clínicas, por exemplo, que já há pedidos, a gente já identifica várias pretensões de indenizações de segurados por óbitos lamentavelmente ocorridos em razão de contaminação de pacientes, de empregados do próprio estabelecimento e até mesmo de terceiros. Essa apólice ela já tem sido acionada, os sinistros estão sendo regulados e certamente serão pagos dentro da cobertura técnica de cada uma delas. Mas é um tema desafiador para o direito que está ligado, por exemplo, a um nexo de causalidade da contaminação. Aqui não seria difícil a gente imaginar que em clínicas e hospitais esse nexo é praticamente automático, né? Vive-se ali dentro quase que num covidário, né? Como se diz aí na linguagem médica, ao menos os meus amigos médicos têm utilizado essa linguagem. Para eles, alguns hospitais hoje são verdadeiros covidários. Então, aqui não me parece necessário exigir esse nexo. O nexo vai ser exigido quando se trata de uma empresa que não tenha nenhuma relação com a área de saúde, por exemplo. Então, ali vai ser preciso a gente reconhecer, a gente identificar se a contaminação se deu nesses ambientes, para que a gente possa, então, examinar a cobertura do seguro de responsabilidade civil e, na sequência, efetuar o pagamento das indenizações. Há ainda um seguro também muito importante de RC, que é a responsabilidade civil de médico. Aqui é muito interessante a gente observar que já identificamos algumas reclamações por erro médico profissional e algumas me chamaram a atenção que diz respeito ao fato de ter havido ou não a utilização do tão mencionado medicamento hidroxicloroquina, né? Então, o que a gente notou foi que, de um lado, sinistros que ocorreram e que as famílias estão requerendo indenização, alegando que o médico deveria ter usado,
em outros casos, bem menores, alegando que o médico não deveria ter utilizado. Aliás, esse é um tema que, lamentavelmente, foi trazido aí para uma esfera de discussão que não tem nada a ver com ele, que é a esfera política, né? que é uma esfera que não tem o menor sentido. Esse é um tema eminentemente médico, de ciência, de medicina, né? Nós aqui do direito vamos examinar sobre outro aspecto, né? Mas assim é muito interessante, porque vejam como talvez esse excesso de discussão sobre o tema tenha levado os leigos a imaginar que, de fato, o profissional médico agiu de maneira equivocada por ter ministrado ou não o medicamento. É um tema que vai desafiar o judiciário, provavelmente nós vamos ter que ver mais adiante. Não, é um tema que, naturalmente, nem o segurador poderá ter certeza se houve ou não esse nexo, né? Um outro sub-ramo do seguro de responsabilidade civil é o sub-ramo de responsabilidade civil para eventos. Esse ramo, diante da recente medida provisória 948, de 8 de abril passado, ele vai ter ali uma relativa solução, porque essa medida provisória ela vai dispor que os cancelamentos de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura, tudo isso poderá ser devolvido ao cliente, quer dizer, não haverá sinistro se o produtor desse evento, de um eventual serviço que tenha sido oferecido, permitir a remarcação do serviço ou a utilização daquele crédito para outro serviço de natureza semelhante dentre aqueles que são oferecidos, né? Então, aqui, muito provavelmente, nós vamos ter um impacto menor. Aliás, vale a pena a gente mencionar aqui a Associação Internacional de Direito de Seguros, a AIDA, a qual eu tenho a honra de ser vice-presidente mundial. A gente tem o nosso congresso anual aqui no Brasil, que seria realizado em Gramado no mês de março passado e acabou naturalmente sendo, em princípio, adiado para setembro, e agora a associação resolveu transferi-lo para o mês de março de 2021. Para vocês terem uma ideia, nós já tínhamos ali um registro de mais de 300 inscrições, e aí, dentro do espírito da medida provisória 948, essas inscrições, todos os inscritos foram comunicados de que elas estão valendo para o mesmo congresso, na mesma cidade, no mesmo mês, porém, no ano posterior. Claro que uma associação como essa de direito de seguro não poderia deixar de ter um seguro de RC Eventos, mas que certamente nessa apólice nós não teremos nenhum tipo de sinistro, né? Eu queria aqui, por último, falar do tema dos lucros cessantes e da sua cobertura, muito menos pelo impacto dele no Brasil, e eu vou explicar já por quê, mas muito mais pelo fato de que é, hoje, em nível mundial, um tema de discussão considerada mais impactante na história do setor de seguro e resseguro mundial. No Brasil, a gente nota que a questão dos lucros cessantes ela se visualiza facilmente. Nós aqui temos duas formas de comercializar. A primeira delas é através de uma chamada cobertura agregada, onde se coloca ali naquele risco principal uma cobertura acessória chamada de lucro cessante. Então, imagine ali uma indústria como a Volkswagen, que compra um seguro de risco operacional para toda a sua atividade empresarial. Ela, então, contrata um subrisco de lucro cessante em um limite econômico X. Se houver um incêndio, se houver uma explosão, enfim, um dano qualquer, aquela fábrica, aquela empresa garantida e que, consequentemente, gere uma paralisação de faturamento, nós aí temos a garantia, primeiro, do risco material, e a apólice naturalmente cobrirá todo o prejuízo material, e segundo, a garantia do lucro cessante. Essa é uma forma de operar e, portanto, quando a cobertura se dá dessa maneira, nós não encontramos nenhuma dificuldade. A segunda forma de operar, até parece que a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, estava meio que imaginando que algo no Brasil e no mundo poderia acontecer. Eu diria que ela acabou por salvar o setor de seguros de propriedade, especialmente na cobertura de lucros cessantes no Brasil. Porque ali em 2017 ela baixou uma circular, a Circular 560 de 2017, onde ela vai permitir
a contratação da cobertura de lucro cessante em uma apólice única, em uma apólice separada. Então, assim, dentro desse cenário no Brasil, eu imagino que nós não deveremos encontrar problemas, muito menos litigiosidade, justo por essa maneira de se cobrir os lucros cessantes, de se comercializar, porque isso facilitou muito, eu diria, deu uma visão jurídica e técnica capaz de não permitir litígios daqui para frente. Mas no exterior é muito diferente. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, em 16 de março passado, quer dizer, logo já no início da pandemia, nas primeiríssimas semanas da pandemia, nós tivemos o registro de uma primeira ação coletiva no estado da Louisiana contra o Lloyd's de Londres. O Lloyd's de Londres é hoje, aliás, há muito tempo, o maior mercado de resseguros do mundo, extremamente poderoso e, claro, a Louisiana, como os Estados Unidos em geral, tem muitas propriedades, muitos riscos extremamente valiosos, então ali já se identificou essa ação. Nesse momento, nas minhas pesquisas, eu identifiquei 167 ações coletivas nos Estados Unidos buscando pretensões decorrentes de lucros cessantes de diversas naturezas empresariais do setor de seguros, exatamente por conta da pandemia da Covid-19. Portanto, é uma discussão muito forte, e eu diria que lá ela se dá ainda mais porque eles normalmente comercializam o chamado lucros cessantes dentro de uma apólice denominada de all risks, todos os riscos de property, de propriedade. Essa apólice, naturalmente, por ter essa denominação, leva-se a imaginar que tudo está coberto, né? E aí eu fui olhar muito rapidamente quais eram as ponderações mais importantes que eles apresentaram, que os advogados estão apresentando nas cortes, para poder entender um pouco o cenário. E aí eu vi o seguinte, basicamente 4 situações me chamaram a atenção. Primeiro, que há um argumento de que a maioria dos clausulados excluem danos decorrentes de vírus, seja de qualquer natureza. E, claro, Covid-19 é um vírus. Vi também uma repetição de argumentos sobre clausulados que exigem como um gatilho, que eles chamam de trigger, a ocorrência de um dano físico. Quer dizer, isso, como eu mostrei aqui no Brasil, só ocorre naquela apólice em que o lucro cessante é uma subcobertura. Mas lá não. Lá eles imaginam que na apólice de all risks isso também ocorre. Felizmente, aqui, para os magistrados da sala, eu diria, vocês não vão precisar enfrentar essa questão, que para mim é uma questão muito delicada, muito complexa, extremamente no campo técnico. Um outro elemento que me chamou a atenção é que locais de incidência de vírus, ali como hospitais, não tiveram, de fato, suspensas as suas operações. Hospitais, clínicas, estabelecimentos de saúde, apesar de conviverem com a Covid-19, que é da sua natureza, não suspenderam as suas atividades, portanto, o faturamento não foi prejudicado. Foi prejudicado, naturalmente, o faturamento decorrente de cirurgias eletivas ou de outros tratamentos que deixaram de ocorrer. E, por último, eles observam, os defensores dessas teses, da não aplicação dos lucros cessantes lá no mercado norte-americano, que a existência desse vírus ela não vai causar um dano material à propriedade, ela não vai tornar a existência desse vírus a propriedade inabitável. Então, esse conjunto aqui me chamou muita atenção de argumentos, porque, de certa maneira, a gente precisa olhar para eles e pensar quando a gente olha uma policy all risk. Mas, repito, é um cenário norte-americano, não é o nosso cenário. Recentemente, eu tive olhando, saiu uma sentença, a primeira sentença em Nova York, em que o juízo local entendeu por não se aplicar essa cobertura de lucro cessante. É uma primeira sentença em uma ação coletiva específica em Nova York, mas já pode ser que produza ali um precedente. Agora, para vocês terem uma ideia aqui, muito rapidamente, já indo para o final da minha conversa aqui com vocês, na Europa, a Inglaterra tem um sistema especialíssimo em que o órgão regulador a ele é permitida a legitimidade para ir ao judiciário pleitear uma espécie de declaração de submissão obrigatória a todos os segurados e seguradores. Então, ele fez
o órgão regulador local ingressou com uma ação visando que a interpretação dessa cobertura de lucro cessante para pequenas e médias empresas, eles deixaram de lado as grandes empresas, pudessem ser consideradas dentro das apólices como cobertas. Todas as expectativas é que já na primeira semana de julho tenha uma decisão do tribunal local. Esse é um caso que estamos todos atentos, porque deve ali se espargir para o resto da Europa continental. E, aliás, falando da Europa continental, eu olhei também alguns outros países, basicamente ali na Suíça, por exemplo, a sua maior seguradora, chamada Helvetia, ela, para evitar naturalmente a judicialização dessas discussões, ela aceitou um pagamento de 50% de perdas de lucros cessantes dos seus segurados. Isso foi uma medida bastante interessante. Na França, a seguradora estatal francesa AXA, que é a maior seguradora local, ela foi condenada em uma primeira ação movida por um dono de um restaurante e, na sequência, então, resolveu chamar todos os seus segurados para celebrar acordos e fazer ajustes nas suas provisões para que pudesse englobar essas perdas. E na Alemanha, a gente viu ali um acordo sendo firmado entre a região da Baviera e o Ministério da Economia local, em que se propôs que 70% dos prejuízos fossem arcados pelo governo, 15% pelas companhias de seguro e os restantes 15% pelos próprios segurados, justo para evitar ali uma judicialização dessas questões. Então, já aqui encerrando, eu diria que se a gente pode dar assim uma mensagem, é de que o setor de seguros e resseguros no Brasil e também no mundo inteiro, ele está bastante afetado pela Covid-19, mas resiliente. Ele dá mostras de comprometimento com seus clientes, comprometimento com o público em geral, oferecendo aí coberturas num momento muito difícil, mesmo naqueles contratos onde as exclusões de pandemias são indiscutíveis. Então, assim, nesse sentido, eu diria até que vale a gente mencionar que a CNSEG, o órgão institucional das seguradoras no Brasil, lançou recentemente a sua cartilha de boas práticas para a Covid-19 e nessa cartilha um elemento principal que foi inserido é o da solidariedade. É um princípio que foi inserido como um verdadeiro postulado aos seguradores, que já mantém esse comportamento, mas que agora é externado em uma cartilha para que todos possam ter ciência. Então, eu diria que é medida louvável e orgulha, sem dúvida alguma, a todos que trabalham nesse setor de seguros e resseguros, que é um pilar fundamental do desenvolvimento econômico de qualquer sociedade. Sem seguro, não há desenvolvimento. Isso eu posso afirmar aos senhores com bastante precisão. Bem, eu paro por aqui, porque eu sei que nós temos aí 2 debatedores e certamente algumas perguntas, mas não sem antes agradecer a todos vocês por me ouvirem de maneira atenta. Muito obrigado mais uma vez. Professor Sérgio, uma alegria muito grande ouvi-lo. Sabemos que esse assunto não é um assunto que se esgota em uma palestra de 30 minutos, e nós até já começamos a conversar sobre a possibilidade de um convênio entre o IMB e a AIDA, essa Associação Internacional do Direito do Seguro, para propiciar aos nossos associados e demais interessados, dentro do escopo que nos propusermos a realizar, trabalhos acadêmicos, né, que poderiam aprofundar o estudo desse assunto. Fiquei profundamente satisfeito com a sua exposição. Sei que o senhor conhece aquilo sobre o que está falando e tenho certeza que os nossos convidados também apreciaram. Vamos ouvir algumas considerações dos nossos colegas e eu convido o desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres, que é meu colega e é o nosso diretor do Conselho Editorial, presidente do Conselho Editorial do IMB, também professor da UERJ e um profundo conhecedor do tema direito civil, onde transita com muita liberdade, muita tranquilidade, produzindo obras que nos
embevecem. Professor Marcos Alcino, com a palavra, por favor, para suas considerações. Muito obrigado, presidente Fábio, amigo ilustre de longa data, com quem eu divido lá a parceria no Instituto dos Magistrados, né, já de um bom tempo. Eu queria, como também Vossa Excelência disse, parabenizar, né, o professor Sérgio Mello pela brilhante e tranquila, né, exposição e segura exposição. A questão é muito complicada e a gente, como debatedor, fica pensando o que pode indagar para que o professor, né, possa mencionar. Eu quero também parabenizar o doutor Rodrigo por estar aqui com a gente e todos que estão nos assistindo. E dizer que será muito bem-vindo, presidente Fábio, esse convênio que Vossa Excelência já pensou em celebrar com a instituição da qual participa o professor Sérgio Mello. E na nossa revista, que lamentavelmente também deu uma parada nesse momento de pandemia, na revista eletrônica que a gente está organizando, será muito bem-vindo esse entrelaçamento e esse tema, que é um tema muito complexo. O professor fez um panorama, de um modo geral, e que envolve praticamente grandes seguros. E nós vivenciamos no judiciário também poucos casos de grandes seguros, né? Eu me lembro de um caso de uma questão que envolvia um eliminado parque operacional da CSN, que era um seguro muito grande, a seguradora não queria renovar, então a CSN entrou em juízo, e algumas coisas assim, mas a maioria são o seguro de saúde, como o professor mencionou, e as relações de consumo também, que envolvem essas pequenas situações de perdas e danos. Eu fiquei, de fato, bem animado com a informação do professor de que as seguradoras, parece que adotando, né, o que estabelece o princípio da boa-fé nas relações, começaram a se adaptar. Geraldo, a gente não gastou dinheiro aqui com isso, a gente não pagou indenização de acidente, porque não tem muito carro circulando, a gente não pagou cirurgia eletiva nem hospital. Então, esse capital a gente pode movimentá-lo para uma outra situação. Eu até achei interessante porque é o seguinte, de um modo geral, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de examinar essa paridade, né, entre as estatísticas, entre o mutualismo dentro de um contrato de seguro. Porque se a gente vê as grandes empresas de seguro, empresas, vamos chamar assim, milionárias, a gente sempre acha que o dinheiro é só delas, né? E não paga porque não quer. São várias situações que a gente enfrenta no dia a dia do judiciário muito complexas. E quando, então, o senhor falou sobre isso, eu achei, de fato, interessante nessa postura, porque, naturalmente, que vai se adaptar à situação de momento, né? E permitir que as pessoas também aliviem seus impactos no contrato de seguro. Porque, de um modo geral, o que a gente tem por hábito encontrar no judiciário, porque, lógico, só vai para o judiciário onde tem conflito, né? É a negativa de cobertura, em razão de algumas cláusulas gerais de interpretação, a meu sentir, às vezes duvidosa, né? E sempre complexos, que são contratos de adesão. O senhor mesmo mencionou que todos eles têm cláusulas que excluem problemas de pandemia, né? E eu me lembro, logo assim que surgiu a AIDS, o senhor também deve lembrar disso, foi um problema tremendo, porque os contratos não tinham nem a mínima ideia, nenhum tipo de previsão a respeito disso, se cobrir ou não. E, em especial, esse seguro de saúde, que a gente sabe que no cálculo do prêmio envolve exatamente esses detalhes, particularidades, né, das pessoas envolvidas. Então, se eu vou cobrir algo que demanda um custo maior, é evidentemente que eu tenho que receber um prêmio maior. Então, se eu vou ter assistência de helicóptero para me levar, vai ter um custo diferente. Isso acho que a gente absorve bem, mas a maioria das pessoas, às vezes, nem pensam nisso. O que eu, na sua exposição, vamos dizer assim, quase que total, não teria questões a levantar, e eu fiquei apenas intrigado com um aspecto que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a reflexão sobre ele,
exatamente o seguinte: quando o contrato é previsão para o futuro, a gente sabe disso. E o contrato de seguro é um contrato aleatório, mas é um aleatório em que, por força de lei, até por sua natureza, há uma delimitação, né, do objeto segurado, do risco coberto. Então, isso pode ocorrer ou pode não ocorrer num certo tempo, aí está a ALIA e aí está o ganho, né? E daí elas trabalham os grandes números, como se costuma dizer, a estatística. E eu fiquei pensando, quando o senhor fez referência aos Estados Unidos e outros países, que quando se celebra o contrato, normalmente você tem uma ideia. Quando se fala em lucro cessante para o empresário, se fala numa situação de um dano, vamos num pátio, o senhor mencionou da Volkswagen, por exemplo, vamos imaginar que caísse uma árvore no pátio lá, impedisse de guardar carro, ou caísse um prédio vizinho, coisas desse tipo, estaria mais ou menos dentro de um certo raciocínio. Mas é muito comum também, o senhor tem conhecimento melhor do que eu, que no seguro de dano, de um modo geral, se exclui coberturas para, aqui coloca tempestades, tufão, coisas até que não acontecem no Brasil, né? Graças a Deus, até agora não aconteceu, né? Terremotos e tal, exclui esse tipo de cobertura. E eu fiquei na dúvida, até mesmo como o judiciário se comportaria aqui entre nós, numa situação dessa natureza, em que o empresário, né, que parou, cessou seus lucros, fosse a juízo e pedir lucros cessantes por uma situação completamente excepcional. Que quando celebrou o contrato, ele não estava pensando nisso, e muito menos a seguradora. Além da cláusula que o senhor mencionou, que normalmente tem que excluir isso. Eu não sei, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. O que você acha a respeito disso? Como esse equilíbrio decorre um pouco do risco que eu assumo, e como esse risco, penso eu, quer dizer, pelo menos na minha modesta mentalidade, jamais imaginei viver uma situação como estamos vivendo agora. Mas como a seguradora, quando o senhor abriu sua palestra, o senhor falou que as seguradoras estão acostumados a lidar com esses eventos excepcionais. Então, gostaria de ouvir um pouquinho do senhor sobre isso. Era isso que eu queria colocar para ele, presidente Fábio. Bem, desembargador, muito obrigado por suas observações, porque foi isso mesmo. O setor de seguros, ele dentro desse princípio de solidariedade e resiliência, ele procurou, de um lado, analisar muito rapidamente os impactos na carteira, porque nós não podemos esquecer que os seguradores são grandes administradores de fundos mútuos, recolhidos aí no seguro de pessoas, de saúde, de automóvel, de pequenos empresários. Todos os seguros têm, tecnicamente, a mesma forma de operar. Então, ele precisa estar de olho nesse universo, porque se paga demais um sinistro não coberto aqui na ponta, ele vai depois cobrar dos demais, de todo o grupo, um prêmio maior, por exemplo, na renovação dos seguros. A gente enxerga isso muito claramente nos seguros de automóvel, né? Aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro, sabe que a questão da violência nos aflige há muitos anos e há muitos anos que a gente vem sofrendo reajustes de prêmio. Em outros lugares mais tranquilos, isso já não acontece. Então, o que a gente percebeu foi essa corrida para buscar a compreensão do fenômeno Covid-19 e os seus reflexos nas modalidades. E aí, essa primeira tomada de decisão de cobrir todos os óbitos, invalidez que viessem decorrente da pandemia, no seguro de pessoas e também no seguro de saúde, dar coberturas a todos que eventualmente tiveram a necessidade de se utilizar do seu seguro médico. Da mesma forma, o seguro viagem, muitos acionaram essas apólices que não negaram cobertura. Essa foi uma medida muito coerente, porque houve aquela redução que eu mencionei lá no início, de outro lado, muito forte de sinistros por conta do recolhimento, né? No campo de propriedade, o que a gente nota é que os seguros, por exemplo, quando a gente olha aqui um pequeno negócio, ali, uma padaria, uma lojinha de legumes da esquina, esse sujeito ali ele vai ter um seguro de incêndio, mas ele não vai se preocupar em colocar uma cobertura de lucro cessante. Se ele colocar, vai ser uma cobertura pequena. Então, e aí, óbvio, aquele seguro de incêndio dele só vai funcionar se tiver um incêndio ou uma explosão. No entanto,
nós temos no mercado hoje uma possibilidade de venda dessa cobertura de maneira separada. O que acontece é que a cultura do seguro não chega na ponta. Ela é muito difícil, né? Hoje, por exemplo, a gente tem aí uma quantidade de segurado de pessoas de saúde bastante razoável, mas poderia ser muito maior. No entanto, os seguros de propriedade dos negócios poderia ser maior ainda. Eu diria que há um desafio aí, eu não sei se na sala tem algum corretor, mas há um desafio comercial gigante, né? Hoje, se essa cobertura tivesse sido contratada em larga escala, nós teríamos aí a solução bastante fácil do problema lá dos lojistas do shopping center que tiveram que fechar as suas portas. Estão calculando aí algo em torno entre 20 e 30 mil lojistas que vão fechar no país em razão de não ter tido uma cobertura para cobrir esses lucros que eles deixaram de ter, a interrupção de negócios. Então, a gente tem a lamentar essa ocorrência. Eu não consegui ver essas litigiosidades. Como eu disse, talvez aqui ou ali o seguro de responsabilidade civil talvez vá desafiar alguma análise sobre nexo de causalidade quanto à ocorrência ou não da contaminação no local segurado, mas aí são fatores isolados e quando a gente começa a raciocinar com fatores isolados, a gente perde a referência do geral e pode cometer erros. Mas eu quero dizer a vocês que, na minha visão, muito dificilmente o judiciário vai enfrentar grandes volumes de ações. E acho que ficou provado que o seguro é um grande companheiro e que precisa ser valorizado, sobretudo contratado. Acho aí um desafio bastante grande. Volto a dizer, para quem estiver na nossa sala aqui de bate-papo, que seja de área comercial, há um espaço enorme para oferecer essa cobertura de lucro cessante que está disponível no mercado. Eu não sei se era isso que o desembargador gostaria que eu aprofundasse, mas se tiver alguma outra questão, por favor. Não, estou bem satisfeito e acredito também que os nossos ouvintes também ficaram satisfeitos com as informações trazidas pelo senhor. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, desembargador Marco Alcino. Muito obrigado. Muito bem, agradeço a intervenção do nosso colega Marcos Alcino e agradeço as considerações brilhantes também do nosso convidado. Agora vamos ouvir o nosso colega, o juiz Rodrigo Alves. Ele é membro dos conselhos, né, de duas instituições de previdência privada, aliás, do Rio Previdência e do RJ Prev, do Rio de Janeiro. E é magistrado de carreira, é um menino. Eu digo menino porque depois que a gente chega de uma certa idade, todos os juízes abaixo de 50 anos são meninos. E ele está bem abaixo de 50 anos, é uma pessoa bastante voltada, inclusive, para os assuntos associativos, recebeu agora a incumbência de trabalhar na reforma do Estatuto da nossa AMAERJ, é um magistrado brilhante e que é grande alegria recebê-lo e nós queremos ouvi-lo agora. Obrigado, desembargador. Eu gostaria de agradecer ao IMB, na pessoa do desembargador Fábio, seu digníssimo presidente. É uma honra para mim, uma honra também dividir essa mesa virtual com o Dr. Sérgio Mello, o desembargador Marcos Alcino. Gostaria já de dizer que o desembargador Fábio e o desembargador Marcos Alcino são referências para mim na magistratura, pessoas que têm um trato absolutamente gentil e cortês com todos os magistrados. Quer dizer que eu também chamo os colegas mais novos de meninos, apesar de eu ter 40 anos, não faz parte. Tem sempre essa sensação. Mas, enfim, eu também parabenizo o Dr. Sérgio pela exposição, foi basicamente esgotou o tema, acredito. Acho que abordou todos os ramos de seguros que a gente tem possível impacto decorrente da pandemia. Mas eu queria só fazer alguns adendos e fazer, ao final, uma pergunta para o Dr. Sérgio, porque talvez só para esclarecer uma questão relativa a essa suposta liberalidade das seguradoras, se foi efetivamente uma liberalidade, que tipo de recursos estão sendo usados no pagamento dessas indenizações não cobertas inicialmente pelo contrato. Em relação ao aditivo que eu mencionei, eu acho que a gente poderia mencionar também como contratos que são bastante impactados por força da pandemia, o seguro garantia judicial. A Procuradoria do Estado recentemente acabou de noticiar que houve muitos pedidos de substituição das garantias, né, dos depósitos judiciais nas execuções fiscais, pelas micro e pequenas empresas e pessoas jurídicas em geral que precisam de capital de giro.
e não estão encontrando crédito no mercado por força da recessão, então elas pedem aos juízes para substituir esses depósitos sociais pelo seguro-garantia. Então, o mercado também é um impacto, de certo modo, positivo para as seguradoras, para o mercado segurador no Brasil, esse incremento do seguro-garantia judicial. A gente tem outros também, né? Seguros cibernéticos, seguros de crédito, a gente vê um incremento desse mercado, mas, de um modo geral, o impacto é negativo, e principalmente, acho que existe uma preocupação hoje em vários ramos do mercado securitário em relação a possíveis iniciativas legislativas que venham a criar coberturas obrigatórias ou até ampliar o valor de indenizações ajustadas contratualmente. Eu, que atuo no mercado previdenciário, tenho vivenciado isso. Recentemente, o Estado do Rio editou uma lei, mais especificamente falando no dia 3 de junho de 2020, a Lei 8865, concedendo pensão em dobro para os parentes de servidores públicos afetados pela Covid, né, que tenham sido contaminados no exercício da sua função. É claro que o projeto e o ato legislativo teve o melhor dos sentimentos, o melhor dos motivos, mas isso acaba afetando o equilíbrio atuarial desses fundos, né? Porque não há a correspondente contribuição dos segurados. Isso é um problema, né? Então, a gente tem que tratar sempre dessas questões com muito cuidado para evitar que, no final, isso afete a solvência dos fundos. A exceção para um, muitas vezes, gera problema para todos, né, nesse mercado. É fundamental que a gente tenha essa visão, e é um problema que a gente tem enfrentado no mercado de previdência. Mas, sendo bem breve, a pergunta que eu ia fazer ao doutor Sérgio é a seguinte: até li um artigo recentemente da doutora Angélica Carlini, que, salvo engano, é até conselheira da seção brasileira da AIDA, e ela faz uma pergunta interessante em relação a essa liberalidade, né, das seguradoras, né, fruto da resiliência que foi comentada pelo doutor Sérgio, de pagamento das indenizações nos seguros de pessoas, a despeito da exclusão da cobertura da pandemia. E ela faz uma pergunta: quando se trata de seguros, é possível dizer que esse pagamento decorre de uma liberalidade? E ela responde da seguinte forma: sim, quando se trata de recursos próprios da seguradora, e não quando se trata de recursos dos fundos, ou que, na concepção dela, pertencem aos segurados. O que ela quer dizer com isso? Se, por exemplo, como o doutor Sérgio comentou, as seguradoras extraem esses recursos da redução dos custos operacionais ou dos montantes que eles recebem depois de aplicar esse capital dos fundos e receber rendimentos, em princípio haveria uma liberalidade. Mas se eles estão usando diretamente os recursos dos fundos, e há uma divergência doutrinária, mas a princípio majoritariamente se entenderia que esses recursos pertenceriam aos segurados, eles estariam atentando contra as boas práticas comerciais, colocando em risco a solvência desses outros fundos e estariam se compensando com recursos de terceiros. Então, eu queria que o doutor Sérgio abordasse essa questão. Não sei se é uma questão simples, mas eu achei muito interessante quando li isso no artigo da doutora Angélica, e acho que é uma questão que foi bastante abordada durante o seminário, e acho que é importante a gente tentar esclarecer. Eu agradeço mais uma vez, doutor Fábio. Doutor Rodrigo, muitíssimo obrigado por sua pergunta e pelas considerações. Antes de responder diretamente essa pergunta, eu queria ponderar que, de fato, o seguro-garantia judicial, eu não abordei esse elemento, porque ele, em princípio, ele não foi atingido diretamente pela Covid-19, mas ele, de fato, pode ser um instrumento alavancador de crédito para facilitar investimentos e recuperação econômica empresarial e até mesmo do país como um todo. Por quê? Porque existe aí uma quantidade bastante significativa de recursos depositados decorrentes de impostos em discussão, né, em juízo, que poderiam ser utilizados de imediato, se não 100% desses recursos, ou uma boa parte dele, por parte dos empresários, proprietários, em princípio, dos recursos, em troca das apólices. Na semana passada, se eu não me engano, o ministro Ricardo Cuevas, do Superior Tribunal de Justiça, ele proferiu uma decisão no sentido, não se diria que claro, não foi uma decisão da sessão, não foi uma decisão com caráter obrigatório a todos, mas um precedente muito importante nesse sentido, permitindo essa substituição, a substituição daquele depósito pelo seguro-garantia. Então, lhe respondendo, ou pelo menos observando um pouco mais esse tema,
é um instrumento que está disponível nas prateleiras do setor de seguros. O seguro garantia ele é muito amadurecido, hoje ele já é muito utilizado no país, corriqueiramente no judiciário, e ele pode sim, como diz os fundamentos, aliás, muito bem colocados no campo técnico pelo ministro Coerva e jurídico, pode servir como um instrumento para alavancar financeiramente a retomada econômica do país, né? Um outro seguro que Vossa Excelência mencionou, riscos cibernéticos. Os riscos cibernéticos eles aumentaram de maneira exponencial, porque, como aqui agora, por exemplo, estamos todos conectados, estamos todos de maneira virtual, falando, conversando e, de uma maneira ou de outra, nos expondo, né? Aliás, esse instrumento, o Zoom, que eu sou muito favorável, sou um fã desse software, ele foi um dos primeiros a sofrer um ataque de hacker logo no início também da pandemia, e isso gerou até aí uma discussão internacional. Muitas empresas bloquearam o uso desse aplicativo, e depois o próprio aplicativo soltou várias atualizações para impedir esse tipo de problema, e hoje ele acabou se popularizando. Então, é um problema muito grave, especialmente quando você visualiza o empregado operando com equipamentos da empresa dentro dos sistemas empresariais, onde se tem uma série de informações sigilosas. Eu mesmo aqui, para olhar para mim, né, eu daqui de casa, eu consigo acessar todo o meu escritório, e ali dentro do meu escritório eu acesso informações de todos os casos que nós temos, de consultoria a contencioso, enfim, situações que têm dados que não podem ser expostos de forma alguma, inclusive para os próprios sócios, né? Então, esse é um risco que a gente tem que não propriamente conviver e aceitar, mas tentar administrá-lo, tentar monitorá-lo. E uma das ferramentas de gestão eficiente é se ter um seguro que pode, de uma forma, de um lado, estabelecer um serviço em que ele vai, imediatamente avisado, vai o segurador negociar, por exemplo, com o hacker, a retomada do controle daqueles dados. E, de outro lado, esse seguro oferece a garantia econômica pelos prejuízos que a parte tiver, por exemplo, indenizando, no meu caso, a um cliente por eu ter feito vazar os dados dele. Então, esse seguro também está no que a gente chama de prateleira, a área comercial das seguradoras, elas já estão operando com essa cobertura. Volto a dizer, um seguro que tem aí dois viés, um viés prático imediato, quer dizer, de prestação de serviço, de retomada dos dados, né? de resgate desses dados, inclusive com custos, e, de outro lado, o pagamento das indenizações. É uma apólice que está sendo bastante comercializada, doutor Rodrigo, porque, de fato, as empresas se preocupam muito com isso. A gente tem notado esse termômetro. O seguro de crédito, Vossa Excelência também mencionou o seguro de crédito. Bem, o crédito é um elemento raro quando a gente está diante de uma crise, né? E nessa crise, o que menos tem é crédito. Nós temos aí um crédito público que o pessoal está reclamando que ainda não chegou na ponta e tal. O ministro Paulo Guedes, esses dias mesmo, observou que estão sendo feitas alterações lá com o Banco Central para que os micro e médios empresários possam ter acesso a esses créditos, mas o que falta hoje na praça é crédito. Então, assim, na medida em que esse crédito começa a chegar, o seguro de crédito vai junto, né? Ele começa a operar em conjunto. Agora, para responder a sua pergunta, a professora Angélica é uma grande amiga minha, uma colega nossa na AIDA, foi presidente da AIDA Brasil, ela é a diretora acadêmica da AIDA Mundial, extremamente respeitosa, com obras jurídicas excepcionais, uma grande professora, e tocou num ponto importantíssimo, um ponto em que eu diria que todos estão com os olhos muito abertos, sobretudo os seguradores, que é a utilização não de capital segurado, não de capital do mútuo, para cobrir aqueles riscos que não estão cobertos, mas de capital próprio, de capital que sobra, por exemplo, da diminuição de despesas administrativas, do capital que sobra do resultado que gerou aquela operação. Como eu disse há pouco, né? Naturalmente que eu tratei do assunto de maneira um pouco genérica, mas quando a gente vai olhar a operação, ao final de um certo momento, nós vamos ter um resultado. Então, o resultado que se imagina para aquelas carteiras onde se previa uma quantidade X de morte
de acidente. Essa quantidade não vai acontecer. Nós vamos ter ali 10, 15, 20% apenas de sinistro. O resultado disso é econômico. Você vai ter na ponta um resultado. Primeiro, você preserva o mútuo, primeiro você preserva aquele fundo. E o que estava previsto de resultado que vai ao segurador está garantido por essa diminuição. Então, esses cálculos todos foram feitos e, claro, naturalmente, o que se faz é pagar com o capital próprio. O pagamento com o capital que não seja próprio, ele é impróprio juridicamente. Ele vai abrir, na verdade, aí uma esfera de discussão bastante justa por parte dos segurados que queiram ver reintegrado esse mútuo. Mas isso a gente tem orientado os nossos clientes, pelo menos os meus clientes, o mercado em geral, a gente atua para o mercado de uma forma geral, a gente nota que eles têm isso de maneira muito consciente e operam dessa maneira. Isso é uma forma prudente, é uma forma prudencial de operação. Eu diria mais, hoje o sistema de boas práticas, né, o famoso compliance das empresas, já não permite mais a não observância de certas premissas fundamentais, não só do direito, mas da própria técnica atuarial, no caso dos seguradores. Então, isso está muito claro nos planos de negócios, isso está muito claro nas notas técnicas atuariais enviadas à Superintendência de Seguros Privados. Quer dizer, quem quiser saber esse cenário, basta ir hoje na SUSEP, lá você vai encontrar todo um registro de informações bastante amplas sobre essas operações do setor de seguros no Brasil. Eu acho que é isso, doutor Rodrigo, mas se o senhor tiver algum questionamento suplementar, terei enorme prazer em continuar esse debate, que para mim é muito valioso. Estou plenamente satisfeito. Muito obrigado, os esclarecimentos são ótimos. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Estamos, então, chegando ao fim desse nosso encontro. Nós estabelecemos alguns requisitos, né, para que ele acontecesse, visto que o doutor Sérgio falou na questão das invasões, né? No nosso último encontro, nós tivemos vários invasores aí que criaram uma dificuldade grande para nós. Então, nós temos procurado nos aperfeiçoar no sentido de evitar justamente esses hackers, essas pessoas que querem, às vezes, simplesmente tumultuar o trabalho pelo simples prazer de fazê-lo e, às vezes, fazê-lo, como foi explicado pelo Dr. Sérgio Bello, com fins de obter vantagens econômicas. Mas eu queria agradecer ao Dr. Sérgio, dizer que nós devemos retornar a esse tema e gostaríamos de contar com a sua ajuda, com a sua colaboração. É um tema bastante atual. Eu, inclusive, gostaria de trabalhar o aspecto da jurisprudência em relação ao seguro, a flexibilização dessas normas, né, de cláusulas e do próprio contrato, e gostaríamos de pensar nesse tema. Agradecer ao querido colega e nosso diretor do IMB, Dr. Marcos Alcino, também sempre presente, sempre atuante, um acadêmico de primeira linha. Nós o saudamos e agradecemos a sua participação conosco. Dr. Rodrigo, né, a quem já chamamos de menino de forma afetuosa, né, temos muita alegria de tê-lo conosco também, de estar junto nessas lidas dia a dia. Doutor Marcos, por favor. Desembargador Fábio, naturalmente, acho que é interessante registrar, nosso colega e amigo Mauro Dix estava assistindo, o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, a doutora Vitória, o doutor Vitor, a doutora Paola, a doutora Vitória está no Espírito Santo, o seu cobrador Antônio Carlos, está assistindo, o Álvaro, que é meu assessor, e a Leninha de Cachoeiras de Macacu. Quer dizer, a sua iniciativa foi muito proveitosa e muito interessante, parabéns, né? E vamos ver se a gente consegue organizar outros eventos. Foi um prazer participar desse evento dirigido por Vossa Excelência, com o doutor Rodrigo. Um prazer muito grande ouvir o doutor Sérgio, né? Que já vimos que é uma autoridade em matéria de seguro. Nós havíamos até relacionado essas pessoas às quais o senhor se referiu, né? Nosso colega Mauro Dixstein, o Antônio Carlos Esteves Torres também, que
inaugurou essa questão, esse modo, né, de trazer para os nossos associados temas importantes através dos meios cibernéticos. Desculpe ter, então, atrapalhado a sua referência. Não, eles merecem cumprimentos em dobro, em triplo, né? Eles são sempre muito bem-vindos. Também saúdo o Dr. Bruno Rezende, do Ibajude, que estará participando. O Dr. Wagner também está assistindo. O Dr. Wagner, o sócio dele, o Dr. Wagner Nascimento. Grande abraço. O Dr. Flávio Maia, eu acho que é o nosso professor que falou-nos sobre a questão da evolução da moeda nos tempos de pandemia. Foi a nossa primeira live. Um forte abraço. Dr. Éder, Dr. Gustavo, né? Dr. Leonardo Curvo, nossos amigos do Peru e do Paraguai, a quem já cumprimentamos e reafirmamos a nossa alegria de tê-los conosco. Doutora Lívia, Dr. Luiz, doutora Paola, já citada, doutora Suzana, doutor Vitor, jovem brilhante, doutora Poliana, né? Luiz Giampaolo, Daniela Hesfield, o Álvaro, já citado também, doutor Carlos, a Rejane, Bernardo, o Hinaldo Bezerra, grande abraço, Cláudio Ribas, Gustavo Silveira, Isabela, Marcelo Sica, Mauro Leite, Sandra, o Ian Navarro, Antônio Bastos e nosso colega Marcelo Piragibe. Esse é o nosso sponsor, não é? Vocês sabem, quem não sabe devia saber que eu sou uma pessoa meio econômica, né? Então, eu estava usando o Zoom pelo sistema gratuito. Aí desligava, começava de novo, naqueles 40 minutos, sei lá, e o Marcelo está bancando a conta, né? Está fornecendo o seu aplicativo para que nós usemos. E hoje nós tivemos essa reunião, eu diria, maravilhosa, com um controle de som bastante apropriado. Eu, pelo menos, saio muito feliz desse encontro, cumprimento os colegas e espero revê-los na segunda-feira, aliás, na terça-feira, dia 16, nós teremos a próxima live sobre a pandemia e as empresas, o impacto da pandemia no direito empresarial. Estará fazendo a palestra a doutora Mônica de Piero, que estarão debatendo o desembargador César Cury e o nosso amigo doutor Bruno Rezende. Então, todos estão convidados. Breve estarei colocando os convites na nossa rede. Por mim, está tranquilo, que se alguém quiser alguma coisa, estamos na fase do fechamento. Desembargador Flávio, antes que o doutor Sérgio falasse, porque eu vou direcionar a ele, nós temos que fazer um seguro para queda de energia. A energia caiu 2 vezes, quer dizer, hoje o dia inteiro foi tranquilo aqui em casa, caiu 2 vezes a queda de energia enquanto o senhor falava, graças a Deus foi rápido, tive que entrar correndo na internet do celular. Então é uma coisa, nós vamos ter que pensar nisso. Isso. Eu estava pensando em pedir ao senhor que, eu falei, eu vou deixar já avisado que se cair energia aqui, se faltar luz, para continuar e não deixar, né? E eu vou pensar nisso. Eu acho que é mais seguro do que fazer o seguro, né? O colega que estiver, ele continua e nós não temos esse problema. Pois não, doutor Sérgio? Realmente, seguro para evitar que o sinistro ocorra não vai existir. Ele vai conseguir segurar as consequências econômicas, com exceção do seguro cibernético, que pode te ajudar, né? Mas acho que nesse campo aí a melhor coisa é a gente torcer para fortes investimentos na área elétrica, né? Que é o que a gente vê por aí. Mas eu não gostaria de encerrar sem antes, naturalmente, agradecer a todos que estiveram conosco, que ainda estão aqui nos ouvindo. Estou vendo aqui grandes amigos, grandes personalidades. Fica até difícil nominar cada um, mas eu queria destacar aqui a presença do desembargador Antônio Carlos Esteves, desembargador Mauro Dickstein, que são profissionais que eu admiro muito e com quem a gente aprende bastante no dia a dia. Eu queria destacar a presença do presidente da Seção Brasileira da AIDA, Dr. José Armando da Glória Batista, juiz aposentado, que nos dá a honra de estar aqui conosco. Eu queria agradecer ao meu dileto amigo Flávio Maia. Flávio Maia é um grande professor, um mestre do direito bancário no país, eu diria no exterior, professor emérito das universidades, especialmente francesas, né? Do professor Jean Paulo Sarro, colega da AIDA e
um estudioso, ex-procurador do município de São Paulo, um grande estudioso do processo civil, e os nossos colegas do exterior que nos acompanham aqui, estou vendo vários deles, eu queria agradecer a todos. Buenas tardes a ustedes e muitas graças por estar com nós outros a esta hora. E, terminar agradecendo ao doutor Rodrigo Alves, ao desembargador Marcos Torres e a Vossa Excelência, desembargador Fábio Dutra, pelo generoso convite. Conte sempre comigo, é uma enorme alegria falar desse tema que a gente estuda no dia a dia e que a gente nota como ele é importante para estarmos todos aqui nesse momento seguros e tranquilos conversando sobre esse tema. Muito obrigado mais uma vez e fiquem bem, com saúde. Muito obrigado. Então, nós agradecemos. Um forte abraço para todos.